Eu corri em pânico para a sala de cirurgia ao receber a notícia de que meu marido estava em estado crítico. Mas uma enfermeira, de repente, me segurou. "Esconda-se e confie em mim", ela sussurrou. Eu obedeci e me escondi na sala ao lado. 10 minutos depois, a porta se abriu e o que eu vi fez meu sangue congelar. Na verdade, antes que a história comece, por favor, escreva nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo a esta história. Não se esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer ainda mais e trazer histórias cada vez mais interessantes. Naquela noite, a chuva caía como se o céu estivesse derramando toda a sua tristeza. O ponteiro do relógio na parede do apartamento de Maíra acabara de passar da meia-noite. Maíra, vestindo uma camisola longa e seu roupão de dormir, não conseguia se acalmar. Ela andava de um lado para o outro na sala de estar, verificando repetidamente o celular que estava em cima da mesa. Davi, seu marido, ainda não havia voltado para casa. Esta não era a primeira vez, é claro. O grande projeto de construção que Davi estava gerenciando frequentemente exigia que ele trabalhasse até tarde. Mas, naquela noite, a sensação era diferente. Havia uma ansiedade estranha rastejando em seu peito, tão fria quanto o ar da noite que a trespassava. No final da tarde, eles tiveram uma pequena discussão. Não foi nada grave, apenas sobre finanças. Maíra pediu que Davi controlasse um pouco os gastos excessivos, mas Davi respondeu com irritação. Ele disse que Maíra não entendia a pressão do seu trabalho. Normalmente, Davi enviava uma mensagem dizendo: "Ainda estou no local", ou algo assim, "Espere por mim". Mas naquela noite, o celular dele estava silencioso. Maíra tentou ligar para ele 3 vezes. A primeira chamada chamou, mas não foi atendida. A segunda e a terceira foram direto para a caixa postal. Talvez a bateria tenha acabado, Maíra tentou se acalmar. Mas aquele pressentimento ruim não ia embora. Lá fora, a chuva ficava cada vez mais forte. O som era como um tambor de guerra batendo sem parar. Maíra foi até a janela e abriu a cortina. A rua abaixo estava molhada, brilhante e vazia. Ela se abraçou, sentindo frio. Pensou na sogra, que sempre se preocupava excessivamente se Davi se atrasasse. Felizmente, a mãe dele não morava com eles. Caso contrário, a atmosfera certamente seria mais tensa. Exatamente à 00:30, o toque estridente do telefone fixo quebrou o silêncio. O som era tão alto no meio da noite silenciosa que Maíra deu um pulo de susto. Seu coração começou a bater forte instantaneamente. O telefone fixo raramente tocava. Com as mãos trêmulas, ela atendeu o aparelho. "Alô?" Sua voz estava rouca. "Boa noite. Falo com a senhora Maíra, esposa do senhor Davi?" A voz do outro lado soava monótona, profissional e muito fria. "Sim, sou eu. O que aconteceu com meu marido?" Maíra apertou o telefone com força. "Senhora, por favor, acalme-se. Seu marido, o senhor Davi, sofreu um grave acidente de carro na rodovia Castelo Branco. Uma ambulância acaba de levá-lo para o Hospital Santa Cruz. O estado dele é crítico. Ele está sendo levado para a sala de cirurgia de emergência neste exato momento." O mundo de Maíra pareceu parar de girar. O telefone parecia escorregadio em suas mãos. Crítico, cirurgia. Essas palavras saíram como um sussurro. "Correto, senhora. Nosso médico, o Dr. Henrique, será quem liderará a cirurgia. Sugerimos que a senhora venha ao hospital imediatamente." A voz continuou, mas Maíra já não estava realmente ouvindo. Dr. Henrique. Maíra reconhecia aquele nome. O Dr. Henrique era o médico de confiança da família de Davi. Davi o respeitava muito. Isso era um pouco tranquilizador, mas a palavra crítico continuava ecoando em sua cabeça. "Eu vou para aí agora mesmo." Maíra desligou o telefone sem esperar por uma resposta. Por alguns segundos, ela ficou ali parada,
como uma estátua. Suas pernas estavam fracas. Não, isso não é possível. Isso é um pesadelo. Davi, o marido forte, que sempre parecia invencível, agora em estado crítico. Seu cérebro ordenava que seu corpo se movesse, mas o corpo recusava. Então, a adrenalina a impulsionou. Ela pegou o casaco que estava pendurado perto da porta, sem se importar com sua aparência. Nem sequer trocou a camisola. Chaves do carro, carteira, era só nisso que ela conseguia pensar. Correu para fora do apartamento, descendo pelo elevador com uma sensação de vazio. A chuva a recebeu com um tapa gelado no rosto assim que ela saiu do saguão. Maíra correu para o carro no estacionamento. Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em colocar a chave na fechadura da porta. Depois de 3 tentativas, finalmente a porta se abriu. Ela ligou o motor e, sem esperar aquecer, pisou no acelerador. A viagem até o Hospital Santa Cruz deveria levar 30 minutos em condições normais. Mas naquela noite, com a chuva forte e o pânico que a cegava, Maíra sentiu que a viagem durou uma eternidade. Ela dirigia como uma louca. As lágrimas embaçavam sua visão, misturando-se com a água da chuva no para-brisa. Os limpadores do carro trabalhavam duro, mas não eram rápidos o suficiente para afastar a força da água e das lágrimas. Seus pensamentos saltavam. A imagem de Davi rindo enquanto jantavam no domingo passado. A imagem de Davi irritado enquanto discutiam naquela tarde. A culpa a corroia. Por que ela teve que reclamar de dinheiro? E se aquela tivesse sido a última conversa deles? Meu Deus, salve-o! Por favor, salve o meu marido! Maíra continuava recitando orações com os lábios trêmulos. Ela não se importava mais se passava pelo sinal vermelho ou se ultrapassava outros carros perigosamente. Tudo o que ela queria era chegar. Chegar e ver o Davi. Chegar e confirmar que a palavra crítico fora apenas um erro. Finalmente, o grande prédio branco do Hospital Santa Cruz apareceu. Ela estacionou o carro de qualquer jeito na área de desembarque de emergência, ignorando os gritos dos seguranças. Correu para o saguão do pronto-socorro, ofegante, com as roupas encharcadas pela chuva e pelas lágrimas. Meu marido! Davi, vítima de acidente! Gritou ela para a enfermeira na recepção. A enfermeira verificou o computador. Senhor Davi, certo. Ele já foi transferido para o 4º andar, área cirúrgica. A senhora pode subir pelo elevador ali, depois virar à esquerda, sala de cirurgia número 3. Obrigada! Maíra não perdeu tempo. Apertou o botão do elevador com impaciência. Esperar o elevador pareceu uma eternidade. Ela decidiu correr pela escada de emergência. Subiu os 4 andares sem parar. Seu coração parecia que ia saltar pela boca. Chegou ao 4º andar. O corredor estava silencioso, estéril e com um forte cheiro de antisséptico. O cheiro de hospital que ela sempre odiou. O corredor era longo e mal iluminado, apenas por lâmpadas de neon brancas. Virou à esquerda e o viu, no final do corredor. Uma porta dupla de aço. Acima dela, uma luz vermelha brilhava intensamente, com um letreiro que fez seu sangue congelar. Sala de cirurgia 3. Cirurgia em andamento. Davi estava lá dentro, lutando entre a vida e a morte. Maíra acelerou o passo, as lágrimas voltando a cair. Ela precisava entrar, precisava vê-lo. Sua mão se estendeu, tremendo violentamente, pronta para empurrar a porta fria de aço. A mão de Maíra estava a apenas alguns centímetros da superfície fria do metal. Ela podia sentir o ar frio vindo da sala com ar-condicionado atrás dela. Respirou fundo, pronta para entrar à força, pronta para enfrentar qualquer coisa, contanto que pudesse estar ao lado de Davi.
Exatamente quando a ponta de seus dedos tocou o metal, uma mão forte agarrou seu braço lateralmente. Não faça isso! Maíra deu um grito curto, virando-se assustada. Uma jovem enfermeira a olhava com os olhos arregalados de horror. A enfermeira usava um uniforme cirúrgico azul completo e sua máscara estava pendurada no pescoço. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos transmitiam uma urgência assustadora. No crachá estava escrito: Enfermeira Ana. A senhora é a esposa do Sr. Davi? Sussurrou a enfermeira rapidamente, com a voz baixa e urgente. Maíra assentiu em pânico, ainda tentando soltar o braço do aperto da enfermeira. Sim, meu marido está lá dentro. Eu preciso entrar. Me solte. Não. A enfermeira Ana apertou o braço dela com mais força, puxando Maíra para longe da porta da cirurgia. Não entre. Não deixe que eles saibam que a senhora já está aqui. Isso é muito importante. A testa de Maíra se franziu. A confusão superou o pânico por um momento. O que você quer dizer? Quem são eles? Meu marido está em estado crítico. Eu preciso. Ouça-me, senhora. Os olhos de Ana olharam diretamente nos olhos de Maíra, implorando. Eu sei que isso parece loucura, mas esta não é uma cirurgia de salvamento. É uma armadilha. Aquelas palavras atingiram Maíra como uma pedra. Armadilha? O que você quer dizer? O Dr. Henrique está lá dentro. Esse é o problema, sussurrou Ana. Não há tempo para explicar. A senhora precisa se esconder, agora. Ana puxou Maíra, que ainda estava meio atordoada. Ela apontou para uma porta de madeira escura do outro lado do corredor, ligeiramente escondida atrás de uma máquina de refrigerantes. A porta não tinha identificação. Parecia um depósito ou uma sala de utilidades. Entre ali. É o vestiário dos funcionários que raramente é usado à noite. Tranque a porta por dentro. O que quer que a senhora ouça, não faça barulho. Não saia até que eu venha buscá-la. Aconteça o que acontecer, não saia. O cérebro de Maíra girava. Isso não fazia sentido. Uma enfermeira dizendo para ela se esconder da cirurgia do próprio marido, dizendo que era uma armadilha. Mas o medo puro nos olhos de Ana era tão real. Não era atuação. Havia algo muito, muito errado naquele hospital. Atrás daquela porta de cirurgia. Por que eu deveria acreditar em você? Sussurrou Maíra, sua voz tremendo entre o medo e a raiva. Porque eu fui a única que viu os documentos originais de seu marido antes que o Dr. Henrique os trocasse, disse Ana rapidamente. Ele não está em estado crítico por causa de um acidente. Rápido, eles podem sair a qualquer momento. Aquele último empurrão funcionou. Ana praticamente empurrou Maíra para o outro lado do corredor. Maíra, com a mente confusa, obedeceu. Ela abriu a porta do vestiário. Estava escuro e abafado, com cheiro de café amanhecido e suor. Ana a empurrou para dentro. Tranque a porta e confie em mim, sussurrou Ana mais uma vez, antes de fechar a porta lentamente por fora. Maíra ouviu um clique suave quando a porta se fechou. Ela estava sozinha, na escuridão total. Suas mãos tatearam as paredes, encontrando o trinco na maçaneta da porta e girando-o. Trancado. Seu coração batia tão forte que chegava a doer no peito. Sua respiração estava ofegante. Ela se encostou na porta, tentando processar o que acabara de acontecer. Esconder-se? Armadilha? Documentos falsos? Dr. Henrique? Maíra escorregou até o chão frio. A sala era iluminada apenas por um pouco de luz vinda da fresta sob a porta. Ela conseguia ver fileiras de armários de metal ao seu redor.
Abraçou os joelhos, tentando impedir que seu corpo tremesse violentamente. O que está acontecendo? Aquela enfermeira é louca? Ou acabou de salvar minha vida? Seus pensamentos voltaram para Davi. Se ele não está em estado crítico, então onde ele está? O que eles estão fazendo dentro daquela sala de cirurgia? Maíra rastejou lentamente até a porta, encostando o ouvido na madeira. Silêncio. O corredor lá fora estava vazio. Ela não ouvia nada além de seu próprio batimento cardíaco, que parecia ensurdecedor. Espiou pelo buraco da fechadura, mas só via a parede do corredor oposto. Olhou a hora no celular. 1 da manhã. O tempo parecia rastejar. Cada segundo parecia 1 hora. Ela estava sozinha na escuridão, ouvindo o silêncio assustador. Sua mente estava cheia dos piores cenários. E se a enfermeira Ana a tivesse prendido ali? E se Davi realmente precisasse dela? Não. Ela precisava confiar em seu instinto. Seu instinto dizia que os olhos de Ana eram sinceros. Ela esperou. 1 minuto. 2 minutos. Seus ouvidos se aguçaram, captando cada som fraco. Passos distantes no final do corredor. O som da máquina de gelo. Mas não havia som vindo da sala de cirurgia 3. 5 minutos. Ela começou a sentir falta de ar. A sala estava abafada. Ela queria gritar, queria correr para fora e arrombar a porta da cirurgia. 7 minutos. Ela rezou em silêncio, não mais apenas por Davi, mas também por si mesma. Sentia-se como um rato encurralado. 10 minutos. Os 10 minutos mais longos de sua vida. De repente, ela ouviu um som. Clique! Veio claramente do lado oposto, não da sua porta, mas do corredor. Maíra prendeu a respiração. Encostou o olho no buraco da fechadura, mas o ângulo estava errado. Ela se moveu, procurando uma fresta na dobradiça da porta. Na fresta estreita entre a porta e o batente, ela pôde ver. A luz vermelha acima da sala de cirurgia 3 havia-se apagado. A cirurgia havia terminado. Então, Maíra ouviu um som de sucção suave. A porta de aço da sala de cirurgia se abriu. A porta de aço da sala de cirurgia sibilou suavemente ao abrir. Aquele som, no silêncio estéril do corredor, soou como o estalo de uma geleira. Maíra prendeu a respiração. Todo o seu corpo ficou tenso atrás da porta escura do vestiário. Ela colou o olho na fresta estreita entre a porta e o batente. Aquela era sua única janela para um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. A primeira silhueta a sair foi o Dr. Henrique. Ele ainda usava seu uniforme cirúrgico azul, mas já havia baixado a máscara para o pescoço. Ele não parecia um médico que acabara de lutar para salvar a vida de um paciente crítico. Não parecia cansado ou triste. Ele parecia relaxado. Estava retirando suas luvas de borracha manchadas de sangue falso com um movimento calmo. Maíra sentiu a primeira onda de náusea. Então, a segunda silhueta apareceu. Maíra esperava ver uma maca. Esperava um corpo indefeso, coberto por um lençol. Esperava o som do monitor cardíaco. O que ela viu fez o sangue em suas veias congelar. Era o Davi, seu marido. Davi não estava deitado. Davi não estava sendo empurrado. Davi estava andando. Ele saiu da sala de cirurgia com as próprias pernas. Também vestia um uniforme cirúrgico azul, como se fizesse parte da equipe e não fosse o paciente. Ele alongou as costas, girou o pescoço para a esquerda e para a direita,
como se tivesse ficado sentado por tempo demais. Ele estava saudável, em forma, não estava nem um pouco ferido. Maíra cobriu a boca com as 2 mãos. Um gemido de desespero quase escapou de sua garganta. Isso não era possível. Era uma alucinação. Devia ser efeito do choque e do pânico. Então, a terceira pessoa saiu. Uma mulher. Aquela mulher tinha longos cabelos loiros, era alta e esguia, e usava um elegante vestido de noite sob um jaleco branco de médico que claramente não era dela. Maíra a reconheceu imediatamente. Maria, a assistente pessoal de Davi, que sempre olhava para Maíra com desprezo em todos os eventos da empresa. Davi sempre dizia que Maíra tinha ciúme doentio. Acontece que Maíra não estava louca. Ela era apenas ingênua. O plano funcionou perfeitamente. A voz de Davi soou clara no corredor vazio. Sua voz era profunda e calma. Não havia tremor de dor. Maíra sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O Dr. Henrique deu uma risadinha, jogando suas luvas na lixeira de lixo hospitalar. Claro que funcionou perfeitamente. Minha equipe no pronto-socorro já estava instruída. O registro falso do acidente já entrou no sistema. A ambulância falsa trabalhou bem. Neste momento, o Sr. Davi está oficialmente registrado como tendo sofrido uma hemorragia interna grave. Eu mal posso esperar para ver a cara da Maíra, disse Maria, sua voz soando como o silvo de uma serpente. Ela entregou uma garrafa de água mineral para Davi. Ela deve estar em pânico no caminho, chorando aos prantos, mulher tola e patética. Davi riu. Riu. O som da risada, que antes sempre acalmava Maíra, agora soava como a voz de um demônio. Ela deve estar arrasada. Ela é tão burra. Maíra mordeu a palma da mão. A dor física não era nada comparada à dor em seu coração. Eles não apenas a traíram. Eles estavam brincando com ela. Transformaram-na em motivo de piada em seu cenário mortal. O importante é que, assim que ela chegar, o Dr. Henrique interrompeu, seu tom voltando a ser sério. Vamos atuar nossos papéis. Davi, você deve ir imediatamente para a sala de recuperação. Deite-se, coloque o soro e o monitor. Você deve parecer fraco, mas estável após a cirurgia. Eu sei, disse Davi, revirando os olhos. Eu, fraco, mas salvo graças a este grande doutor. Eu vou encontrar a Maíra na sala de espera, continuou o Dr. Henrique. Vou dar a ela as boas e as más notícias ao mesmo tempo. A cirurgia foi um sucesso, a hemorragia parou, mas... Ele deixou a frase pendente, de propósito. Mas... perguntou Maria, seus olhos brilhando de antecipação. Mas, disse o Dr. Henrique, com um sorriso de canto nos lábios, encontramos outra coisa durante a cirurgia. Um coágulo de sangue perto do fígado dele. Muito perigoso. Precisamos da assinatura dela para um segundo procedimento amanhã de manhã, um procedimento de limpeza interna que é muito urgente. E muito arriscada, claro, acrescentou Davi, sorrindo maliciosamente. Exatamente, o Dr. Henrique assentiu. Um procedimento com um risco muito alto de complicações na anestesia. Seria uma pena se algo acontecesse na mesa de cirurgia, mas teríamos tentado o nosso melhor. Maíra finalmente entendeu. Tudo ficou claro em um instante. Não era o Davi o alvo, nem esse acidente. Tudo era um palco preparado para ela. Sua mente voltou para 3 semanas atrás. Davi chegou em casa com uma pilha de documentos. Uma nova apólice de seguro de vida. Valia bilhões. Maíra perguntou por que precisavam de uma nova. Davi disse que era para garantir a aposentadoria,
para o futuro deles. Maíra lembrou que chegou a brincar. Por que eu sou a segurada? Deveria ser você, que tem um trabalho arriscado nas obras. Davi apenas riu e disse: Isso faz parte do pacote de investimentos, querida. Apenas assine. E Maíra, como sempre, confiou e assinou. Ela acabara de assinar sua própria sentença de morte. E a discussão daquela tarde não foi sobre gastos. Maíra reclamou porque o prêmio daquele novo seguro era muito caro e pediu que Davi o cancelasse. Com razão, Davi ficou furioso. Maíra, sem saber, estava arruinando o plano de seu próprio assassinato. E depois que ela nunca mais acordasse daquela mesa de cirurgia, a voz de Davi interrompeu seus devaneios de horror. Aquele seguro será pago. Bilhões. Podemos sair deste país, Maria, e começar uma vida nova. Maria riu e abraçou Davi. Eu já reservei 3 passagens para a Suíça. Os 3, seu marido, a amante e o médico da família. Os 3 planejaram seu assassinato com tamanha precisão no lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, um hospital. O sangue de Maíra já não estava congelado. Seu sangue começou a ferver. O medo que a paralisava lentamente transformou-se em outra coisa. Algo frio, duro e afiado. A raiva. Ela viu os 3 caminhando relaxadamente pelo corredor, afastando-se da sala de cirurgia. Eles viraram na esquina, provavelmente indo para o elevador da sala de recuperação. O som dos passos desapareceu. O corredor voltou ao silêncio. Maíra encostou-se na porta, o corpo tremendo violentamente, mas não era mais de medo. Tremia de uma raiva imensa. Estava sozinha no vestiário escuro e abafado, encurralada, e os assassinos estavam no mesmo andar, esperando que ela caísse na armadilha. Ela precisava sair dali. Mas como? De repente, ouviu um som, não do corredor, mas da sua porta. Um clique suave. Alguém estava colocando a chave pelo lado de fora. Maíra paralisou. Seu coração parou de bater. Eles sabem que ela está aqui. Maria, Davi, Dr. Henrique. Eles perceberam que alguém estava ouvindo. Eles voltaram por ela. A maçaneta da porta girou lentamente. A porta abriu com um leve rangido. A luz do corredor invadiu a escuridão, ofuscando os olhos de Maíra. Uma pequena figura em uniforme azul entrou rapidamente. "Enfermeira Ana!" sussurrou Maíra. O alívio que sentiu foi tão forte que suas pernas fraquejaram. Ana fechou a porta rapidamente e trancou-a novamente por dentro. Encostou-se na porta, ofegante. Seu rosto estava mortalmente pálido, sob a luz fraca que entrava pela fresta da porta. "Senhora, a senhora os viu?" perguntou Ana, com a voz trêmula. Maíra não conseguia falar. Apenas assentiu. Lágrimas de raiva e traição finalmente escorreram por seu rosto. "A senhora ouviu a conversa deles?" insistiu Ana. Maíra assentiu novamente. "Tudo", sussurrou rouca. "O seguro, a cirurgia falsa, o plano deles para mim amanhã." Ana fechou os olhos por um momento, como se sentisse a dor dela. "Meu Deus, eu já suspeitava, mas ouvir isso diretamente? Por quê? Por que você está me ajudando?" perguntou Maíra, olhando para a jovem enfermeira. "Você está arriscando tudo." Ana sentou-se no chão ao lado de Maíra, respirando fundo. "Eu suspeito do Dr. Henrique há muito tempo. Desde que eu era enfermeira júnior no setor administrativo cirúrgico." Maíra ouvia, segurando o braço de Ana como se fosse seu único apoio em um mundo que acabara de desabar. "Ele não é um médico", disse Ana baixinho, com os olhos fixos nos armários à frente deles. "Ele é um carniceiro. Tem uma especialidade, acidentes na mesa de cirurgia. Ele procura pacientes ricos, com grandes apólices de seguro, ou pacientes idosos que não têm mais família.
ele agenda uma cirurgia simples e no meio dela ocorre uma complicação. Uma reação fatal à anestesia, uma hemorragia inesperada, algo que não pode ser provado como erro médico. O paciente morre, continuou Ana, sua voz endurecendo, e o seguro é pago. E de alguma forma, o Dr. Henrique sempre recebe uma grande doação para suas pesquisas algumas semanas depois. Ele é nojento. Mas como você soube sobre o Davi, sobre mim? Perguntou Maíra. Esta noite eu era responsável pelo andar cirúrgico, explicou Ana. Eu vi o cronograma de cirurgia de emergência em nome do Sr. Davi. O código era trauma abdominal por acidente. Mas havia algo estranho. Não havia dados de suporte do pronto-socorro. Normalmente, os dados do paciente do pronto-socorro entram automaticamente. Este estava vazio. Como se o paciente tivesse aparecido do nada na frente da sala de cirurgia. Um frio percorreu a espinha de Maíra. Por curiosidade, continuou Ana, usei meu acesso para verificar os registros do sistema. Vi que o próprio Dr. Henrique inseriu esses dados manualmente em seu computador. Isso é muito incomum para uma estrela da cirurgia como ele. Então, eu me arrisquei. Eu conheço o código de acesso da sala dele. Eu me infiltrei lá há 1 hora, enquanto ele estava se preparando na sala de cirurgia. Eu precisava saber o que ele estava escondendo. Os olhos de Ana brilharam. Eu encontrei o arquivo original na gaveta trancada da mesa dele. O arquivo em nome de Davi. Não eram dados de acidente. Eram resultados de um check-up médico completo feito há 2 dias. O resultado dizia que ele estava totalmente saudável. Perfeito. Claro, pensou Maíra amargamente. E na mesma gaveta, a voz de Ana ficou ainda mais baixa. Eu vi o seu arquivo, senhora. Uma cópia da nova apólice de seguro de vida. O valor, eu nem consigo imaginar. E na parte inferior, como médico consultor, estava o nome do Dr. Henrique. Tudo estava conectado. O acidente falso, a cirurgia falsa e o plano para a segunda cirurgia mortal para Maíra. Eu sabia que não tinha muito tempo, disse Ana. Sabia que eles iriam chamá-la. Eu não sabia qual era o plano deles, mas sabia que eles não podiam encontrá-la antes que a senhora soubesse da verdade. Corri para o corredor, esperando interceptá-la. Consegui. Maíra segurou a mão da enfermeira. Você salvou minha vida, Ana. Ainda não, disse Ana seriamente. Estamos apenas começando. Eles sabem que a senhora está a caminho. Estão esperando por você. O que eu devo fazer? Perguntou Maíra, sentindo o pânico voltar. Eu não consigo fingir. Não consigo olhar para a cara do Davi e fingir tristeza. A senhora precisa, disse Ana com firmeza. A senhora deve atuar o seu papel, assim como eles estão atuando o deles. Agora, eles já transferiram o Davi para a sala de recuperação no final deste corredor. Na verdade, eles vão chamá-la. A senhora deve fingir que está destruída, fingir tristeza, fingir alívio por ele estar vivo. Chore, instruiu Ana de forma rápida e precisa. Quando eles apresentarem o documento para a cirurgia de amanhã, a senhora deve recusar. Recusar? Mas eles vão desconfiar. Não recuse categoricamente. Diga que está em choque. Diga que precisa de tempo para pensar. Diga que precisa ligar para sua sogra primeiro. Qualquer desculpa. O importante é não assinar nada esta noite. Precisamos de tempo. Tempo para quê? Perguntou Maíra. Tempo para conseguir provas físicas, disse Ana. Não podemos fugir. Eles vão caçá-la. Não podemos ir à polícia apenas com a nossa história. Eles vão dizer que a senhora está histérica. Precisamos de evidências incontestáveis.
Que evidências? Primeiro, o arquivo original do check-up do Davi que eu vi no escritório do Henrique. Segundo, os registros da cirurgia falsa do Davi que estão no sistema. Terceiro, as gravações das câmaras de segurança. Os olhos de Maíra se arregalaram. Câmaras? Sim, tenho certeza de que o Davi não chegou a este hospital de ambulância, disse Ana. Ele veio sozinho. Provavelmente estacionou o carro no estacionamento dos funcionários, um lugar deserto. Se conseguirmos a gravação dele entrando tranquilamente no hospital esta noite, isso destruirá todo o álibi do acidente deles. O escritório do Dr. Henrique fica no subsolo, disse Maíra, seu cérebro começando a trabalhar. Correto, ao lado da sala de arquivos e da sala do servidor das câmaras, confirmou Ana. Aquele é o covil deles. Ana vasculhou o bolso e tirou um cartão. Um cartão branco. Este é um cartão de acesso universal reserva. Eu o peguei na mesa da recepção agora há pouco. Mas há um problema. O corredor do subsolo é vigiado por câmaras. E o Dr. Henrique costuma monitorá-lo diretamente do computador dele. Maíra olhou para o cartão na mão de Ana. Parecia pesado, como uma barra de metal. Eu vou tentar criar uma distração, disse Ana. Vou disparar o alarme de incêndio no andar de cima. Isso deixará todos os guardas ocupados. Isso lhe dará um pouco de tempo. Eu? Perguntou Maíra, o coração disparado. A senhora precisa descer ao subsolo, disse Ana, olhando fixamente para Maíra. Precisa entrar no escritório do Henrique e encontrar o arquivo original do Davi. Depois, vá à sala do servidor e pegue a gravação das câmaras das últimas horas. Pode transferir para o seu celular se tiver um cabo de dados. Maíra vasculhou o bolso do roupão. Seu celular? Sim, mas não tenho cabo. Use isto. Ana tirou um pequeno pendrive do chaveiro de seu uniforme. Conecte ao servidor e copie os dados. Rápido! Ana, eu não sei como fazer isso. A senhora vai conseguir, interrompeu Ana. A senhora precisa. É a nossa única chance. Depois disso, nos encontramos na saída de emergência do subsolo. Vamos sair daqui juntas. Ana acabara de lhe dar uma missão impossível. Descer a cova dos leões. Roubar provas, enquanto os assassinos circulavam livremente no andar de cima. Exatamente naquele momento, o celular de Maíra em sua mão vibrou. Uma chamada estava entrando. O nome que apareceu na tela fez seu sangue ferver novamente. Dr. Henrique. Eles já começaram, sussurrou Ana, com os olhos arregalados. Atenda, atue seu papel. Fraca, histérica, obediente. Maíra respirou fundo e apertou o botão de atender. Maíra respirou fundo. O ar abafado do vestiário parecia pressionar seus pulmões. Em sua mão, o celular vibrava como uma cobra irritada. O nome Dr. Henrique brilhava na tela. Era o palco dela. Hora de atuar. Atenda, sussurrou Ana. Lembre-se, fraca, histérica, obediente. Maíra tocou no ícone verde e encostou o telefone no ouvido. Forçou um soluço que soou convincente. Canalizou toda a dor e a traição que acabara de sentir e transformou-as em uma voz de medo. Alô? Doutor? Senhora Maíra, graças a Deus! A voz do Dr. Henrique do outro lado soava tão calorosa, tão paternal, tão cheia de simpatia. Aquela voz deu a Maíra vontade de vomitar. Onde a senhora está? Estou esperando por você. Tenho notícias. Eu acabei de chegar. Davi, meu marido. Como ele está? Doutor? Maíra soluçou, atuando perfeitamente. Houve uma pausa dramática. Ele é um homem forte, senhora Maíra. A cirurgia foi muito difícil. Quase o perdemos. A hemorragia foi grave. Maíra fechou os olhos, imaginando o Davi saudável saindo da sala de cirurgia. Meu Deus, mas ele está estável, disse o Dr. Henrique.
Minha equipe conseguiu estancar a hemorragia. Ele ainda está muito fraco, mas já passou do estado crítico. Ele está na sala de recuperação no 4º andar, perto da área cirúrgica. Ah, graças a Deus! Graças a Deus! Maíra chorou novamente, desta vez fingindo alívio. A senhora pode vê-lo agora, mas há outra coisa que precisamos conversar o mais rápido possível. Trata-se do próximo passo, disse o Dr. Henrique, o tom tornando-se sério. Por favor, encontre-me na sala de recuperação número 2. Tudo bem, doutor, eu estou indo para aí agora. Maíra desligou o telefone e olhou para Ana. O rosto de Ana estava firme. É a hora, disse Maíra. Lembre-se, disse Ana, segurando os ombros de Maíra. Eles vão lhe apresentar documentos. Qualquer desculpa, não assine. Diga que está em choque, que precisa ligar para a família. Depois, saia de lá. Eu vou cuidar da distração. Desça para o subsolo pelo elevador de serviço no final do corredor, perto da escada de emergência. Eu vou encontrá-la na saída do subsolo. Traga as provas. Maíra sentiu. Abriu a porta do vestiário lentamente. O corredor estava deserto. Respirou fundo mais uma vez e saiu. Ela não caminhava mais como a Maíra amedrontada. Caminhava como a Maíra que estava à caça. Mas, para quem visse de fora, ela era a esposa destruída. Caminhou pelo corredor. Seus passos eram deliberadamente instáveis. Viu a porta com a placa Sala de Recuperação 2. Empurrou-a suavemente. A sala estava na penumbra, iluminada apenas pelas luzes dos monitores ao lado da cama. E lá estavam eles. O Dr. Henrique estava ao lado da cama, segurando uma prancheta. Maria, a mulher serpente, estava no canto da sala, com uma expressão de preocupação forçada. E sobre a cama estava deitado o Davi. Maíra quase soltou uma risada amarga. A atuação deles era impecável. O rosto de Davi fora maquiado para parecer pálido. Um tubo de soro, que Maíra tinha certeza de conter apenas água com sal, estava espetado no dorso de sua mão. O monitor cardíaco ao lado apitava. Bip, 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 com um ritmo estável e convincente. Os olhos de Davi estavam fechados. Seu peito subia e descia com uma respiração controlada para parecer fraca. Davi! Oh, meu marido! Maíra correu para o lado da cama, começando a chorar histericamente. Segurou a mão de Davi. A mão estava quente e forte. Não era a mão de alguém que acabara de quase morrer. Maíra teve que usar toda a sua força para não esmagar os dedos do marido. Doutor, ele está tão pálido! Maíra virou-se para o Dr. Henrique. Seus olhos estavam molhados com lágrimas falsas. O Dr. Henrique deu um tapinha no ombro dela com um movimento condescendente. Ele perdeu muito sangue, Sra. Maíra, mas ele vai se recuperar. Como eu disse, ele é forte. Graças a Deus, mas... disse o Dr. Henrique, a palavra que Maíra estava esperando. Há um problema. Maíra levantou o rosto, fingindo medo. Que problema, doutor? Enquanto fazíamos a cirurgia para estancar a hemorragia, explicou o Dr. Henrique pacientemente, como se falasse com uma criança, encontramos algo inesperado. Um coágulo de sangue bastante grande perto do fígado dele. Isso não tem relação com o acidente, mas é muito perigoso. Pode romper a qualquer momento. Maíra olhou para ele, os lábios tremendo. O que o senhor quer dizer? Temos que removê-lo imediatamente, disse o Dr. Henrique com firmeza. Eu já agendei uma cirurgia de emergência secundária para amanhã de manhã, às 7 horas. Um procedimento de limpeza. No canto, Maria continha um sorriso. Outra cirurgia? Sussurrou Maíra. É para a segurança dele. Mas... O Dr. Henrique virou as páginas na prancheta. O procedimento é muito arriscado. É uma área sensível.
Há riscos de complicações anestésicas e hemorragia interna elevada. Precisamos do seu consentimento. O Dr. Henrique estendeu a prancheta para Maíra. No topo, uma folha de papel com o título Consentimento para procedimento cirúrgico de alto risco. E na parte inferior, uma linha vazia, esperando pela assinatura dela. Uma assinatura para sua própria sentença de morte, que teria o nome trocado depois. Ou talvez fosse um termo de consentimento para o Davi, que eles usariam como precedente quando ela estivesse na mesa. Fosse o que fosse, era a armadilha. De repente, os olhos de Davi se abriram um pouco. Maíra, sussurrou ele debilmente, como um ator de filme barato. Apenas assine. Querida, eu confio no Dr. Henrique. Maria deu um passo à frente. Senhora Maíra, o Sr. Davi precisa disso. Por favor, não hesite. É para o bem dele. Os três a cercavam. 3 lobos esperando por uma ovelha. Maíra olhou para a caneta oferecida pelo Dr. Henrique. Olhou para o rosto falso de Davi. Olhou para o sorriso cínico de Maria. Maíra começou a tremer violentamente. Desta vez, parte era real. Eu não consigo. Senhora Maíra, isso é urgente, insistiu o Dr. Henrique. Seu sorriso começou a desaparecer. Eu não consigo, gritou Maíra, empurrando a prancheta para longe. Eu estou tonta. Estou com náuseas. Outra cirurgia? Alto risco? Eu preciso ligar para minha sogra, a mãe do Davi. Não posso decidir isso sozinha. Ela fingiu estar sufocada pelo choro. Preciso de ar. Preciso ir ao banheiro. Antes que o Dr. Henrique ou Maria pudessem reagir, Maíra saiu correndo da sala. Ouviu o Dr. Henrique chamar seu nome. Senhora Maíra, espere! Mas Maíra não parou. Correu pelo corredor, dobrou a esquina, passou pelo posto de enfermagem. Não correu para o banheiro ali perto. Correu para o final do corredor, onde Ana indicara. Exatamente quando ela dobrou a última esquina, o alarme de incêndio ensurdecedor ecoou por todo o prédio. O som vinha do andar de cima. Enfermeiras começaram a sair das salas, parecendo confusas. Um segurança correu em direção ao elevador principal, falando no rádio. Era a distração de Ana. No meio daquela confusão, ninguém prestou atenção a Maíra. Ela viu a porta de metal com a placa Elevador de Serviço, Exclusivo Funcionários. Passou o cartão que Ana lhe dera. A porta se abriu. Maíra entrou na caixa de metal estreita que cheirava a óleo. Apertou o botão S para o subsolo. A porta do elevador se fechou, abafando o som do alarme caótico. Sozinha no elevador que descia, Maíra encostou-se na parede. Seu coração batia forte. Ela vencera o primeiro round, mas agora estava descendo para a cova dos leões. O elevador de serviço deu um tranco leve e as portas se abriram. A visão à sua frente era um contraste total com um andar cirúrgico limpo e iluminado. O subsolo do hospital era mal iluminado, frio e cheirava a mofo. Grandes tubulações cruzavam o teto baixo, algumas gotejando água no chão de concreto rachado. O som do alarme de incêndio do andar superior parecia distante, abafado, como o zumbido de um inseto incômodo. Maíra saiu. O cartão de Ana já estava firmemente apertado em sua mão. Estava sozinha num silêncio assustador. Seguiu as placas gastas na parede. Arquivo, utilidades, sala do servidor. No final do corredor, numa área um pouco mais iluminada, ela viu 2 portas lado a lado. Uma dizia Dr. Henrique, chefe de cirurgia. A outra era uma porta de metal espessa. Sala do servidor, acesso restrito. Aqui era o covil. Maíra decidiu ir primeiro ao escritório do Dr. Henrique para procurar o check-up original do Davi. Passou o cartão.
A pesada porta de madeira abriu sem ruído. Ela entrou furtivamente. O escritório era, estranhamente, luxuoso. Carpete grosso, uma grande mesa de mogno e estantes de livros que iam até o teto. Cheirava a café caro e couro. Ficava claro que o pagamento pelos erros médicos era muito alto. Maíra correu para a mesa. As gavetas estavam trancadas. Droga, não tinha tempo para arrombá-las. Seus olhos se voltaram para a estante. Entre os grossos livros de medicina, havia uma fileira de pastas. Leu os rótulos. Cronograma, pesquisa, pacientes. Puxou a pasta pacientes. Nada. Puxou outra. Projetos especiais. Dentro dela, encontrou. Era uma pasta fina, sem rótulo. Abriu-a. Seu coração disparou. Era aquilo. As folhas do resultado do check-up médico do Davi, datadas de 2 dias atrás. Na parte inferior, um grande carimbo vermelho. Condição física excelente. Ao lado havia outra pasta mais grossa. Maíra abriu-a. Era um relatório financeiro. Cartas de aviso final do banco. Pedidos de falência. Dívidas de bilhões em nome da empresa de Davi. Ali estava. A prova física e o motivo. Maíra tirou o celular. Suas mãos tremiam tanto que ela teve dificuldade em abrir a câmera. Fotografou cada página, uma por uma. A página do check-up, a página com o carimbo e a página da dívida bancária. Pronto. Devolveu a pasta ao lugar. Agora, as câmeras. Saiu do escritório, fechando a porta devagar. Dirigiu-se à porta de metal da sala do servidor. Passou o cartão, a porta se abriu. Um ar gelado e um som de zumbido alto a receberam. A sala estava cheia de racks de servidores com luzes verdes e amarelas piscando. Procurou a pilha de monitores e o gravador de vídeo no canto. Leu as etiquetas. Saguão, corredor 4º andar, pronto-socorro e, finalmente, estacionamento dos funcionários. Era aquele. Tirou o pendrive que Ana lhe dera e conectou na porta o USB do gravador. Uma barra de progresso apareceu no pequeno monitor. Copiando. O coração de Maíra batia no ritmo da porcentagem que subia lentamente. 10%. 20%. Ela olhava para a tela, vendo a gravação ao vivo do estacionamento. Vazio. 30%. 40%. Vamos lá, rápido. 50%. 60%. De repente, ela ouviu um som. Não de dentro da sala do servidor, mas do corredor do subsolo. Som de passos. 2 pessoas caminhando rápido. O coração de Maíra pareceu parar de bater. O alarme de incêndio certamente já fora desligado. Eles estavam procurando por ela. 70%. 80%. Os passos estavam cada vez mais perto. Eles pararam exatamente do lado de fora. Ela não pode estar longe. A voz do Dr. Henrique soou clara, abafada pela porta de metal. Verifique meu escritório. Eu verifico o servidor. Maíra entrou em pânico. Olhou para a tela. 95%. 98%. A maçaneta da sala do servidor começou a girar. 99%. Cópia concluída. Maíra arrancou o pendrive exatamente quando a porta do servidor se abriu. Virou-se, o corpo batendo no rack de servidores atrás dela. No batente da porta estava o Dr. Henrique. Seus olhos brilhavam de raiva. Atrás dele estava Maria, sorrindo vitoriosa. Procurando por mim, Maíra? Ironizou Maria. Sua voz era doce, mas mortal. Bom jogo, senhora Maíra,
disse o Dr. Henrique, entrando na sala. Ele olhou para o gravador, depois para o pendrive na mão de Maíra, escondendo-se no vestiário, fingindo histeria, correndo para o subsolo. Você achou que fôssemos tão burros? Enfermeira Ana, sussurrou Maíra. Aquela enfermeirinha. O Dr. Henrique riu. Nós já cuidamos dela. Ela não vai incomodar mais ninguém. O estômago de Maíra revirou de horror. O que eles tinham feito com a Ana? Você se acha esperta, não é? Maria deu um passo à frente, arrancando o celular da mão de Maíra. Ela olhou a galeria de fotos. Ah, nossas provas! Que fofo! Ela apagou as fotos, uma por uma, diante dos olhos de Maíra. A dívida do Davi, o check-up do Davi, tudo sumiu. Mas eu tenho isto! Gritou Maíra, levantando o pendrive em sua mão. A gravação das câmeras do Davi entrando a pé. Vocês não podem apagar isso! O Dr. Henrique sorriu. Aquele sorriso foi o mais sombrio que Maíra já vira. É mesmo? Por que você não olha bem o que acabou de copiar? Maíra ficou confusa. A gravação que você acabou de copiar com tanto esforço, explicou o Dr. Henrique como se desse aula a um aluno. É uma gravação em loop da noite de ontem. Já tínhamos preparado especialmente para qualquer um que tentasse bisbilhotar. Maíra olhou para o pendrive em sua mão. Aquele objeto agora parecia sem valor. E a pasta no meu escritório? Continuou o Dr. Henrique. Aquela pasta do check-up médico era uma cópia falsa que plantamos. Deixamos lá de propósito, uma isca. O original já foi destruído por nós. Era uma armadilha. Toda a sua fuga para o subsolo foi uma armadilha. Eles permitiram deliberadamente que ela fugisse da sala de recuperação. Eles a conduziram até aqui. Bem-vinda à armadilha, senhora Maíra, disse o Dr. Henrique. Agora você tem duas opções. Você pode assinar aquele termo de consentimento voluntariamente ou... Maria deu um passo à frente. De trás das costas, ela tirou algo. Uma seringa grande, com um líquido transparente. Nós faremos você assinar, disse Maria. E depois disso, podemos passar direto para o seu segundo procedimento, aqui e agora. A sala fria do servidor, de repente, pareceu quente e sufocante. As paredes dos racks que zumbiam pareciam se fechar, prendendo Maíra com os dois predadores que a olhavam vitoriosos. As palavras do Dr. Henrique a atingiram como um martelo. O pendrive era falso. As fotos no celular foram apagadas. A enfermeira Ana fora resolvida. Ela estava sozinha. Cada passo que ela dera, que achara ser inteligente, na verdade fora planejado por eles. Ela dançara conforme a música deles, e agora chegara ao fim da canção, bem na boca do lobo. Maria sorriu, um sorriso de pura satisfação. Ela girava a grande seringa na mão. O líquido transparente brilhava sob a luz de neon. Então, Maíra querida, qual sua escolha? Desdenhou Maria. Você quer assinar bonitinho ou quer dormir primeiro? O Dr. Henrique estendeu a prancheta novamente. A linha da assinatura parecia zombar dela. O tempo de brincadeira acabou, senhora Maíra. Temos um cronograma a seguir. O cérebro de Maíra girava rápido. O medo estava lá, frio e paralisante. Mas, por trás dele, a raiva que sentira no vestiário voltou a se acender. Não era mais uma pequena chama, mas um incêndio que queimava todo o seu medo. Eles achavam que já tinham vencido. Achavam que ela era a esposa burra e obediente. Estavam muito enganados. Se as novas provas eram falsas, então ela teria que usar as antigas. Maíra levantou as mãos, fingindo tremer.
Olhou para o Dr. Henrique com olhos implorantes. Tudo bem, eu desisto. Vocês venceram. O Dr. Henrique sorriu levemente. Uma escolha sábia. Eu vou assinar, disse Maíra com a voz rouca. Mas por favor, deixe-me ligar para minha mãe um instante, apenas para ouvir a voz dela uma última vez. Maria bufou. Ah, que drama! O Dr. Henrique pareceu pensar por um momento. Nada de telefone. Assine agora. Ele estava ficando impaciente. Pelo menos deixe-me pegar meu celular, disse Maíra, apontando para o aparelho na mão de Maria. Todos os contatos da minha família estão lá. Eu só quero ver a foto da minha mãe. Maria revirou os olhos, mas olhou para o Dr. Henrique. O Dr. Henrique assentiu brevemente. Dê a ela. Ela não pode ligar para ninguém deste subsolo. Já cortamos o sinal. Claro que tinham cortado. Tinham planejado tudo. Maria jogou o celular no chão, na frente dos pés de Maíra. Pegue! Maíra se abaixou devagar. Cada movimento seu era calculado para parecer derrotada e destruída. Ela pegou o celular. Suas mãos tremiam, mas desta vez elas controlava. Seu coração batia forte, não de medo, mas de adrenalina. Ela segurou o celular, olhando para a tela escura. Obrigada, sussurrou. Então ela se ergueu, e em uma fração de segundo, toda a sua postura mudou. Suas costas, antes curvadas, agora estavam eretas. Seus olhos, antes implorantes, agora a olhavam de forma afiada e fria. Seu rosto, antes pálido, endureceu. O Dr. Henrique e Maria sentiram a mudança. Seus sorrisos desapareceram um pouco. Vocês têm razão, disse Maíra com a voz plana e gélida. Bom jogo. Ótima isca. Mas vocês erraram em uma coisa. O que foi? Debochou Maria. Vocês acharam que eu só descobri a podridão do meu marido hoje à noite, disse Maíra. Na verdade, eu já sentia esse cheiro de carniça há meses. Ela desbloqueou o celular. Maria apagara as fotos da galeria, mas não sabia procurar na pasta de áudios ocultos. Antes de eu assinar qualquer coisa, disse Maíra, quero que vocês dois ouçam isto. Considerem como uma canção de ninar. Ela apertou o botão play. Nada aconteceu por um segundo. Então, uma voz preencheu a sala do servidor. A voz do Davi, límpida e clara. Não, eu não me importo com a auditoria. A voz de Davi na gravação soava furiosa. Apenas garanta que o dinheiro da consultoria entre na conta na Suíça antes do fim do mês. 2 bilhões. Lavagem limpa. Não quero saber como vai fazer. O importante é... A gravação era uma conversa telefónica de Davi com seu parceiro de negócios 3 meses atrás. Davi estava organizando suborno e lavagem de dinheiro para seu mais novo projeto de construção. Maíra o gravara secretamente enquanto Davi discutia em seu escritório em casa. Ela imaginara usar aquela gravação como arma quando pedisse o divórcio. Nunca imaginou que a usaria para salvar sua vida. O Dr. Henrique e Maria paralisaram. Seus rostos ficaram pálidos. Isso... gaguejou o Dr. Henrique. Isso não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Ah, claro que tem tudo a ver, doutor, disse Maíra, dando um passo à frente. Isso prova o caráter do meu marido. Prova que ele é um criminoso. E esta gravação, somada ao meu testemunho, fará com que a polícia investigue todos os negócios dele, incluindo os seus negócios de seguro. Você não vai sair desta sala viva, sibilou Maria, levantando a seringa. Talvez não, disse Maíra com os olhos desafiadores. Mas este celular, ela ergueu o aparelho bem alto, está gravando toda a nossa conversa nesta sala, desde que vocês entraram. Era um blefe.
O sinal realmente estava morto. Ela não podia fazer streaming. Mas eles não sabiam disso. E esta gravação, continuou Maíra, sua voz ficando mais alta, está conectada à nuvem. Se o meu coração parar de bater, ou se eu não inserir a senha nos próximos 5 minutos, esta gravação, a gravação da confissão de vocês, das ameaças de vocês, somada à gravação da lavagem de dinheiro do Davi, será enviada automaticamente para o meu advogado, para o editor de um jornal nacional e para a minha sogra. Os olhos do Dr. Henrique se arregalaram de horror. O blefe funcionou. Ele acreditou. "Pare ela!" gritou o Dr. Henrique em pânico. "Maria, injete-me ela agora!" Maria se recuperou do choque. Ela gritou e avançou em direção a Maíra com a seringa erguida como um punhal. Maíra recuou, batendo no raque frio de servidores. Não tinha mais para onde fugir. Ela levantou as mãos para proteger o rosto, preparando-se para sentir a picada da agulha. "Pare!" Uma voz nova ressoou no subsolo. Uma voz cheia de autoridade e poder. A porta da sala do servidor, que fora fechada pelo Dr. Henrique, foi arrombada. No batente estava o Davi. Ele ainda usava o uniforme cirúrgico falso. Seu rosto estava vermelho de raiva. Seus olhos ardiam. Ele não parecia nem um pouco com um paciente fraco. Parecia um rei que acabara de descobrir que seus subordinados o traíram. "O que vocês estão fazendo aqui?" gritou Davi, sua voz ecoando. "O plano era na sala de recuperação, não no subsolo." Ele parou, olhando a cena diante de si. O Dr. Henrique em pânico. Maria paralisada com a seringa erguida. E Maíra de pé diante do servidor, segurando o celular como uma arma. Davi olhou para Maíra, e a raiva em seu rosto lentamente se transformou em uma expressão de choque. Depois, tornou-se uma máscara de ódio frio. Ele finalmente percebeu. Sua esposa sabia de tudo. Impasse. 4 pessoas dentro da sala de servidores zumbindo. 3 predadores agora se olhavam com suspeita, enquanto sua presa estava no meio, segurando a única carta importante. Davi entrou, seus olhos nunca saindo de Maíra. "Então", disse ele baixinho, com uma voz perigosa. "Você sabe." "Eu sei de tudo, Davi", respondeu Maíra, com a voz tão fria quanto a dele. "A cirurgia falsa, o seguro, seu plano para me matar amanhã na mesa de operação." Davi olhou bruscamente para o Dr. Henrique. "Você disse que ela não saberia. Disse que a enfermeira Ana já fora resolvida. Ela nos armou uma emboscada", gaguejou o Dr. Henrique, apontando para Maíra. "Ela fingiu histeria. Ela tem uma gravação antiga dos seus negócios." O rosto de Davi endureceu. "Que gravação?" "Toca de novo, Maíra", ordenou Maíra a si mesma mentalmente. Ela precisava jogá-los uns contra os outros. Maíra apertou o play novamente. A voz de Davi, organizando a lavagem de dinheiro de 2 bilhões, preencheu novamente a sala. Davi fechou os olhos. Ele conhecia aquela gravação, sabia exatamente quando ocorrera, mas não sabia que Maíra o gravara. "Você?", sibilou Davi, encarando Maíra. "Então esse era o seu plano? Me prender com isso?" "Isso é só o começo", disse Maíra. Ela tinha que continuar pressionando. "Isso é só prova do seu caráter. Mas isto", ela levantou o celular de novo, "é a prova do crime de vocês hoje à noite." "O que você quer dizer?", perguntou Davi. "Este celular", disse Maíra, repetindo o blefe, "gravou o áudio de toda a conversa nesta sala. A confissão do Dr. Henrique de que a enfermeira Ana foi resolvida. As ameaças da Maria de me injetar algo. E agora, você aqui confirmando o plano." Maria e o Dr. Henrique recuaram um passo. Mas Davi riu, uma risada seca e terrível.
Você acha que eu sou burro, Maíra? Você está no subsolo. Não há sinal, não há nuvem, não há advogado. Nada foi enviado, disse Davi, aproximando-se. O que quer que esteja nesse celular será destruído junto com você aqui. O coração de Maíra afundou. Ela sabia que o blefe falhara. Davi a conhecia bem demais. Entregue esse celular agora, ordenou Davi, estendendo a mão. Não, sussurrou Maíra. Entregue! Davi avançou. Ele foi mais rápido do que Maíra esperava. Sua mão agarrou o pulso de Maíra, torcendo-o brutalmente. Maíra gritou de dor. O celular escapou de sua mão, caiu e deslizou pelo chão de concreto. A tela rachou. Davi riu, levantando o pé para esmagar o aparelho. Fim de jogo, querida. Já é tarde demais. Uma voz nova, alta e cheia de confiança, soou na porta. Todos se viraram. No batente estava a enfermeira Ana. Ela não estava ferida. Não fora resolvida. Estava ereta e seu rosto estava cheio de uma raiva justa. E ela não estava sozinha. Atrás dela estavam 2 seguranças do hospital com porte físico imponente. Seus rostos eram duros. Os olhos de Davi se arregalaram. O Dr. Henrique cambaleou para trás. Não, não é possível. Você achou que eu fosse apenas uma enfermeira? Disse Ana entrando na sala. Achou que eu mandaria a senhora Maíra para o seu covil sozinha? O que você quer dizer? Gaguejou o Dr. Henrique. O alarme de incêndio de antes, explicou Ana. Não foi uma distração para os guardas, foi uma distração para vocês. Enquanto vocês estavam ocupados caçando a Maíra, eu e eles, ela apontou para os seguranças, fomos para a sala de controle principal. Desativamos o loop falso neste servidor. Assumimos o controle. Ana apontou para a câmera de segurança no canto do teto da sala de servidores. A pequena luz vermelha da câmera estava piscando, gravando. Cada palavra que vocês disseram nesta sala, disse Ana, cada ameaça, cada confissão já foi gravada ao vivo pelo chefe de segurança do hospital. Davi, Henrique e Maria olharam para a câmera com pavor. Estavam encurralados, verdadeiramente encurralados. E o pendrive? Maíra completou, apontando para o pendrive que ainda estava na mesa. Era realmente uma isca. Maíra olhou para Davi. Enquanto vocês me perseguiam, a Ana copiou a gravação original da sua chegada. A gravação de você entrando tranquilamente pelo saguão dos funcionários, rindo com a Maria. Está tudo seguro. Houve silêncio. O zumbido do servidor era o único som. O rosto de Davi estava mortalmente pálido. Seu plano perfeito fora destruído. O Dr. Henrique foi o primeiro a se desesperar. Ele sabia que sua carreira e sua vida tinham acabado. Seus olhos vagaram loucamente. Ele viu a seringa que Maria deixara cair quando Davi entrou. Com um rugido de puro desespero, o Dr. Henrique agarrou a seringa. Vocês não vão me pegar! Ele não atacou a Maíra. Atacou a enfermeira Ana, a única pessoa com as provas técnicas. Ana, cuidado! Gritou Maíra. Mas Ana não se moveu. Ela já previra aquilo. Quando o Dr. Henrique avançou, Ana não recuou. Ela deu um passo à frente e do bolso do uniforme tirou sua própria seringa. Uma seringa muito menor, mas igualmente letal. Isto, disse Ana com calma, exatamente quando o Dr. Henrique estava ao seu alcance. Ela cravou a agulha direto na coxa grossa do Dr. Henrique. Sedativo potente, dose total. Você certamente conhece o efeito. O Dr. Henrique parou, com os olhos arregalados. Ele olhou para a agulha espetada em sua coxa. Tentou puxá-la, mas suas mãos começaram a tremer e suas pernas fraquejaram. Você, sibilou ele. Então
desabou no chão como um saco de arroz, com os olhos fechados, desmaiado. Maria gritou histericamente ao ver seu parceiro cair. Ela realmente perdeu a razão. Não atacou, virou-se e tentou fugir, empurrando os seguranças. Mas o segundo segurança agarrou seu braço com facilidade e a algemou. Agora restava o Davi. Ele ficou ali, paralisado, olhando para o Dr. Henrique desmaiado, para Maria chorando e para Maíra, que o encarava sem medo. Uma raiva cega tomou conta dele. Se ele ia cair, a Maíra tinha que cair junto. "É tudo culpa sua!" rugiu ele. "Esqueceu os seguranças, esqueceu a câmera!" Só via a Maíra. Davi pulou em direção a ela, com as duas mãos estendidas, pronto para apertar o pescoço da esposa. A sala explodiu em caos. O grito de Davi, cheio de raiva. "É tudo culpa sua!" ecoou entre o zumbido dos servidores. Seus olhos estavam vermelhos, as pupilas dilatadas pela adrenalina e pelo puro ódio. Ele não via mais o segurança, não se importava mais com a câmera. Seu único objetivo era a Maíra. Ele avançou. O primeiro segurança, que não estava segurando a Maria, reagiu rápido. "Senhor, não se mova!" gritou ele, dando um passo para interceptar o Davi. Mas o Davi, movido pelo desespero de um homem que perdera tudo, tinha uma força inesperada. Ele bateu o ombro no peito do segurança, empurrando-o para o lado. O segundo segurança não podia soltar a Maria, que se debatia. Em uma fração de segundo, Davi conseguiu passar. Chegou à frente de Maíra, com as mãos estendidas. Não agarrou o pescoço dela, agarrou o roupão de Maíra, puxando-o com violência. Maíra deu um grito de dor quando sua cabeça foi lançada para frente. A outra mão de Davi arranhou o ombro dela, as unhas cravando no tecido da camisola. "Eu vou-te matar!" rugiu ele, o rosto a poucos centímetros do de Maíra. Mas a Maíra não era mais a mesma mulher de 3 horas atrás. O medo paralisante sumira, substituído pelo instinto de sobrevivência. Quando Davi a puxou, Maíra não ficou passiva. Ela levantou o joelho com toda a força, atingindo o Davi. Davi gemeu de dor, mas não soltou o aperto. Ficou ainda mais furioso. Começou a sacudir a Maíra brutalmente. "Solte ela!" gritou a enfermeira Ana, correndo para ajudar. Naquele momento, o primeiro segurança já se recuperara. Viu Davi atacando Maíra e não deu mais avisos. Ele avançou por trás, envolvendo seus braços enormes no peito de Davi em um abraço de urso poderoso. "Você está detido." O corpo de Davi foi levantado do chão, mas seu aperto no roupão de Maíra continuava firme. Maíra foi puxada junto, quase sendo sufocada. "Me solta!" gritou Maíra, rasgando o próprio roupão para se livrar das mãos de Davi. Davi agora canalizava sua raiva no segurança atrás dele. Ele se debatia, chutava, dava cotoveladas para trás. "Me solta, desgraçado! Ela é minha!" "Acalme-se! Não resista!" ordenou o segurança, tentando derrubar o Davi no chão. Mas o Davi estava selvagem demais. Ele girou o corpo com força total, tentando se livrar do abraço. Foi um movimento desesperado, cheio de violência e sem cálculo. Aquele giro brutal conseguiu soltar o aperto do segurança, mas também destruiu o equilíbrio do próprio Davi. Ele cambaleou para trás. Seu pé esquerdo tropeçou na perna do Dr. Henrique, que estava desmaiado no chão. Maíra, Ana e os 2 seguranças viram a cena em câmera lenta. Davi caiu para trás. Não caiu no chão liso. Caiu direto na direção do rack de servidores principal, o maior de todos. Um rack de metal preto, sólido e cheio de equipamentos pesados. Suas costas bateram primeiro no rack,
mas o ímpeto da queda foi forte demais. Sua cabeça foi chicoteada para trás. A parte de trás do pescoço e a base do crânio atingiram o ângulo afiado de aço da estrutura do servidor. O som não foi alto, não foi como uma batida, foi como um estalo seco. Um estalo horrível, como um galho seco sendo quebrado. Silêncio. Todo o som na sala parou. Maria parou de gritar. Os seguranças paralisaram. O zumbido constante do servidor de repente pareceu ensurdecedor. Davi não escorregou para o chão. Ficou preso numa posição sentada estranha. As costas apoiadas no rack, a cabeça caída para o lado num ângulo antinatural. Seus olhos estavam abertos, fixos à frente, olhando para Maíra. Mas aquele olhar era diferente. A raiva ardente apagara-se. O que restava era apenas choque e confusão pura. "Davi!" sussurrou Maíra, dando um passo à frente. O segurança que antes o segurava, agora se aproximou com cautela. "Senhor Davi?" "Ambulância! Chamem uma ambulância no subsolo, agora!" gritou para o colega. Davi abriu a boca. Nenhum som saiu, apenas um suspiro raso. Ele tentou levantar a mão. A mão não se moveu. Tentou mexer as pernas. As pernas continuaram imóveis. Um pânico puro e absoluto, um tipo diferente da raiva de antes, agora preenchia seus olhos. Ele olhou para Maíra. Tentou falar de novo. Eu... Sua voz era como um sussurro áspero. "Não consigo me mexer. Minhas pernas..." Sussurrou de novo. "Minhas mãos... Não consigo sentir nada." Maíra olhou para o marido, o homem que há poucos segundos tentara matá-la, o homem que planejara sua morte na mesa de cirurgia, o homem que fingira estar inválido. Agora, ele estava realmente inválido. "Meu Deus!" sussurrou Ana, cobrindo a boca. Maíra não sentia nada. Nem piedade, nem satisfação. Apenas um vazio frio. Olhou nos olhos daquele homem. Olhos agora cheios de lágrimas, de um medo verdadeiro. A ironia era tão brutal, tão rápida, tão perfeita. O karma chegara. Não no tribunal, não na prisão, mas ali, no frio da sala de servidores, no meio de seu próprio plano maligno. Davi estava preso, verdadeiramente preso, não atrás de grades, mas dentro da prisão de seu próprio corpo. "Não toque nele!" gritou o segurança quando viu Maíra se aproximar. "Não toque no pescoço dele, deixe a equipe médica cuidar disso." Maíra parou. Apenas ficou ali, olhando para o marido, agora impotente. Aquele homem saudável e vigoroso agora era o paciente de verdade. Um paciente em estado muito pior do que aquele que ele fingira. A porta do servidor abriu-se novamente. Desta vez, o verdadeiro chefe de segurança entrou, seguido por 2 policiais fardados que ele chamara logo após ver as imagens ao vivo. Eles pararam no batente, observando a cena. Maria, algemada e chorando, o doutor Henrique desmaiado no chão, Davi caído no rack do servidor, paralisado, e Maíra, no meio da destruição de sua vida, com o roupão rasgado, mas de pé. O jogo acabou. A manhã chegou lentamente. Os primeiros raios de sol atravessavam as janelas altas do saguão do hospital. Mas a luz parecia estranha e distante para Maíra. Ela estava sentada na sala de espera dos funcionários, enrolada num cobertor grosso do hospital. A enfermeira Ana estava sentada ao seu lado, segurando uma xícara de chá quente que outra enfermeira lhe dera. Ambas estavam exaustas.
Tinham contado tudo repetidamente ao chefe de segurança e à polícia. A sala do servidor agora era uma cena de crime. O Dr. Henrique fora acordado de seu desmaio apenas para ser algemado à cama do hospital. Maria fora levada pela viatura policial antes do amanhecer. Seus gritos histéricos ecoaram pelo estacionamento vazio. E quanto ao Davi, a equipe médica chegou com muito cuidado. Colocaram um colar cervical, levantaram-no numa prancha espinal e o levaram. Não para sua sala de recuperação falsa, mas para o pronto-socorro, depois para a ressonância magnética e, finalmente, para a unidade de terapia intensiva de trauma. O diagnóstico veio exatamente ao nascer do sol. Lesão na medula espinal cervical C4, fraturada e esmagada. Os nervos da medula foram rompidos. Ele sofreu tetraplegia, paralisia total do pescoço para baixo. Ele conseguia respirar sozinho, mas com dificuldade. Conseguia mexer os olhos e alguns músculos da face, mas era só isso, para sempre. Os dias seguintes passaram como um borrão para Maíra. Ela ficou na casa de sua mãe, recusando-se a falar com qualquer pessoa, exceto seu advogado. A notícia explodiu. Escândalo das cirurgias fatais no Hospital Santa Cruz. As fotos do Dr. Henrique, da Maria e do Davi estavam em todos os portais de notícias. A justiça agiu rápido e sem piedade. As gravações de vídeo e áudio da sala do servidor eram provas incontestáveis. O Dr. Henrique enfrentou o maior número de acusações: conspiração para tentativa de homicídio, erro médico grave, fraude de seguro e agressão. O testemunho da enfermeira Ana abriu a caixa de Pandora de outros casos suspeitos de complicações cirúrgicas ao longo dos anos. Ele foi condenado à prisão perpétua, perdeu sua licença médica e morreu em desonra. Maria, como cúmplice, também foi considerada culpada de conspiração para homicídio qualificado. Seu rosto bonito, chorando no tribunal, não comoveu o juiz. Ela recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. A enfermeira Ana foi aclamada como heroína. Depois que o hospital fez uma limpeza profunda em sua diretoria, ela foi convidada para um novo cargo: chefe de ética e conformidade do paciente. Ela aceitou, determinada a garantir que nenhum outro Dr. Henrique pudesse operar. E Maíra? Ela entrou com o pedido de divórcio no mesmo dia em que o Davi foi transferido da UTI. Anexou as provas da tentativa de homicídio e as gravações antigas da lavagem de dinheiro. O tribunal concedeu o divórcio rapidamente, sem a necessidade da presença do réu. Todos os bens foram bloqueados. A nova apólice de seguro foi declarada nula. As dívidas de bilhões que o Davi acumulou continuaram sendo responsabilidade dele, ou melhor, do curador nomeado pelo Estado para gerir seus bens confiscados. Maíra estava livre, financeiramente, legalmente e mentalmente. Um mês depois, Maíra decidiu que precisava encerrar esse capítulo para sempre. Visitou o Davi uma vez, e seria a última. O Davi não estava mais num hospital de luxo. Estava num centro de cuidados de longo prazo administrado pelo Estado para detentos com condições médicas especiais. O quarto era pequeno e cheirava a antisséptico e desespero. Ele estava deitado numa cama especial, com a cabeça presa por suportes. Apenas seus olhos se moviam, olhando para o teto. Uma enfermeira estava trocando sua bolsa de catéter quando Maíra entrou. Os olhos de Davi dispararam em direção à porta. Ele viu a Maíra. Maíra usava um vestido simples azul claro e estava muito serena, saudável. Os olhos de Davi se estreitaram. Um ódio puro e impotente ardia neles. Ele tentou falar. Um som gutural e borbulhante saiu de sua garganta.
Ele a odiava. Culpava-a por tudo. Maíra caminhou lentamente até o lado da cama. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o homem que um dia amou, o homem que a traíra da forma mais cruel. Não sentia pena, não sentia raiva, sentia apenas o fim. Eu vim apenas para dizer uma coisa, disse Maíra baixinho, sua voz calma e clara no quarto silencioso. Davi a encarava, os olhos injetados. Você queria me colocar na mesa de cirurgia, não é? Continuou Maíra. Queria que eu ficasse deitada, indefesa, dependente de máquinas, para que você pudesse começar sua vida nova. Davi resmungou de novo, mais alto. Agora, disse Maíra, inclinando-se um pouco mais perto. Você é quem está preso nesta cama. Você é quem depende dos outros para tudo, para sempre. Irônico, não é? Maíra endireitou o corpo. Aproveite o resto da sua vida, Davi. Ela não esperou por uma resposta. Nunca haveria uma resposta. Maíra deu as costas, saiu daquele quarto sombrio. Não olhou para trás. Caminhou pelo corredor, passou pelos guardas e saiu pela porta da frente da instituição. Lá fora, o sol brilhava intensamente. O ar da manhã estava fresco. Maíra respirou fundo, sentindo o calor do sol em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre. Desceu os degraus em direção ao seu carro, em direção ao resto de sua nova vida.